6h36. O STF julga hoje o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão pela trama golpista. O João Pedro Melo, de Brasília, está conosco. Ele que ganha mais ou menos US$ 1 trilhão por mês na TMC, vai trazer as informações para a gente. Bom dia, João Pedro Melo. Fala, Felipe, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Rapaz, se eu ganhasse isso tudo, meu amigo, estaria nesse momento, eu diria eu que descansando, viu? Mas vou dizer aqui pra vocês, meus amigos, o seguinte: hoje tem análise importante no Supremo Tribunal Federal, começa logo mais às 11 horas da manhã, análise do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, um recurso que foi apresentado pela defesa dele. Com isso, os ministros, depois desse início do processo às 11 horas, têm até a próxima sexta-feira para apresentar os recursos ou registrar os votos no sistema do Supremo Tribunal Federal. O que é que Jair Bolsonaro está dizendo nesse recurso? Que não há provas de que ele de fato participou da tentativa de golpe de Estado e que a defesa dele foi cerceada ao longo de todo o julgamento relacionado a esse processo. O que é que os advogados, juristas que foram ouvidas pela nossa reportagem estão dizendo? Que esse pedido deve ser de fato rejeitado. E isso vai deixar Jair Bolsonaro mais perto do início do cumprimento da pena. Só que o detalhe importante dessa história toda, que inclusive a gente vem falando desde ontem, é que o ministro Luiz Fux, que foi o único que votou pela absolvição de Bolsonaro, não está mais na primeira turma. Ele pediu há cerca de 2 semanas a transferência para a segunda turma e, com isso, não vai participar desse julgamento. Bom, é provável, então, que Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin mantenham a condenação que foi dada ao ex-presidente. Bom, mesmo assim, já dá para saber quando Bolsonaro vai começar a cumprir pena? Ainda não. Só que fontes próximas ao ministro Alexandre de Moraes dizem que há uma expectativa de que Bolsonaro comece a cumprir pena nas próximas semanas e que esse início deve ocorrer até dezembro, logo depois da COP30 que vai rolar em Belém. Se isso acontecer, Bolsonaro, primeiro, pode ficar em uma sala especial da Polícia Federal por ser um ex-presidente ou pode já começar a cumprir pena em casa. Só que um outro ponto, um documento que foi enviado pelo governo do Distrito Federal diz o seguinte, que Bolsonaro deve passar por uma avaliação médica antes de fato de entrar no sistema prisional da capital do país. A ideia é saber de fato se ele tem condições, se a saúde dele aguenta permanecer em um presídio do DF. Isso porque o que está dizendo esse ofício? Que o ex-presidente tem histórico de cirurgias abdominais, que de fato é verdade, e que tem também histórico de internações recentes em um hospital da capital do país, diante de problemas com soluço, entre outras questões. A administração penitenciária do Distrito Federal fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes exatamente para ocorrer uma espécie de prevenção, se Jair Bolsonaro pode ou não, com alimentação, nutrição e etc., dos presídios aqui da capital do país, e também se terá condições, eventualmente, de cumprir a pena. Esse ofício ainda não foi respondido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. Enquanto isso, Felipe, a gente segue aqui acompanhando, lembrando que esse julgamento começa logo mais às 11 horas da manhã. Tá certo, então, João Pedro Melo trazendo as informações da capital do país. Bom trabalho para você e para nossa equipe. Um bom dia.